em provações muito grandes, provas muito grandes, você começa a ficar um pouco mais sensível, e você ouve mais a voz do Senhor. E Deus de repente fala uma coisa tão pequena com você, e você salta de alegria, você dá aquele valor, e o sorriso ele estampado no seu rosto. O irmão fala assim, irmão, ele começa a ler a palavra de Deus, você já começa a falar em línguas estranhas, ele começa a oração, e você já crê na vitória. O irmão começa a falar, e você crê que o Senhor está falando com a sua vida. E o Senhor está falando com a sua vida hoje. Mas será que é preciso somente a situação difícil para nós darmos esse valor para a palavra de Deus? Então, como a Bíblia diz, a alma farta rejeita o favo de mel, mas para a alma sedenta o amargo é doce. No Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus ele cura um homem, e aquele homem, ele cura um homem que era cego de nascença, e os fariseus eles começam a ter um comportamento absurdo, né? Eles começam a dizer assim, mas hoje é sábado, você não poderia ser curado no sábado, hoje é sábado, é muito esforço, né? No sábado você ser curado. Eles não entendiam nada da vontade de Deus. E depois de muitos discursos, Jesus ele é interpelado por aqueles fariseus, e Jesus, eles começam a dialogar, e Jesus, eles se declaram, eles perguntam assim, e nós, somos cegos também? Jesus diz assim, aquele que é cego, ele veio para abrir os olhos dos cegos, e para que aqueles que enxergam, eles não enxerguem, passem a não enxergar, né? E é claro que tem coisas profundas nessas frases. E os fariseus, eles dizem assim, e nós, somos cegos também? Eles dizem isso como que dizendo assim, nós enxergamos. Então Jesus declarou, porque vocês disseram que enxergam, vocês continuaram com os seus pecados sobre as suas costas. Então Jesus, ele veio para abrir os olhos dos cegos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para a alma abatida. A Bíblia diz assim no livro de Isaías, capítulo 57, e no versículo 15, que Deus, às vezes nós achamos que Deus está bem distante de nós, mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 57, no versículo 15, que assim diz o alto e sublime, no alto e santo lugar habito, mas eu também habito com o abatido de espírito, e com o de coração contrito, para vivificar o espírito abatido e vivificar o coração contrito também. Então, a visão que Deus está passando é a seguinte visão, segundo conforme o profeta Isaías, que ele é alto e sublime, ele está num lugar alto, ele está num lugar elevado, ele está no seu trono de glória, mas ele também está com o de coração quebrantado, com o abatido de espírito. Então, a partir do momento que nós quebrantamos o nosso coração na presença de Deus, a partir do momento que nós alargamos o nosso coração na presença de Deus, Ele trabalha profundamente em nossas vidas. Devemos ter a ciência sempre que nós somos um flagrante contínuo na presença de Deus. Deus está olhando todo momento o seu coração. Deus está olhando todo momento a sua vida. Deus está olhando todo momento os seus passos. Deus está olhando todo momento as suas decisões. Deus está olhando todo momento os seus caminhos. Então não há, diante de Deus nós somos um flagrante contínuo. Então o que basta é nos rendermos ao Senhor, aos pés dele, como fez Maria. Quando Jesus fez aquele jantar em Betânia, aliás, fizeram e ofereceram, convidaram Jesus era um dos convidados. Uns estavam ali para ver Lázaro, poxa, esse homem ressuscitou. Uns estavam ali para ver os fariseus, olha, os fariseus não estão naquela casa. Uns estavam ali para ver os sacerdotes que vinham ali, porque eles estavam buscando ocasião para prender Jesus. Uns foram ali para bater um papo, e Marta começou a servir todo mundo. Mas Maria, ela dispensou tudo aquilo e foi aos pés de Cristo. Então eu acredito que é assim que Cristo quer a nossa vida, aos pés dele. Se despoje dos seus pensamentos seculares na presença de Deus e agora se coloque nos pés dele. E quando você se coloca nos pés, entra na igreja e se coloca nos pés do Senhor, ele simplesmente olha para a sua vida, ele simplesmente atende a sua oração, porque o seu coração está diante dele. E nós sabemos isso, que como ele disse para o profeta Samuel, ele olha para o coração do homem, ele não olha para a aparência do homem. Então o Senhor, ele olha para o seu coração nessa noite, amém? Amém. Louvado seja Deus. E essa é a obra do Senhor na vida de Mateus. Os pensamentos, Jesus, ele mostra que os pensamentos deles, eles são mais elevados do que os demais homens.
Bíblia diz assim no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. A Bíblia diz assim que buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor. Né? Então a Bíblia diz assim, porque os meus pensamentos eles são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então assim são os pensamentos de Deus e assim são os caminhos de Deus. Então deixe o Senhor, ele troca o seu pensamento com Deus, troca o seu caminho com o Senhor e trilhe nos caminhos dele. E o interessante é saber que ele é o caminho. E esses dias eu peguei uma mensagem que ela fala sobre caminho. E o interessante é que Jesus é todo o percurso do caminho, o Senhor está conosco. Jesus, ele se declara no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Todo caminho ele tem um começo e tem um fim. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele é o Alfa e é o Ômega. Ele é a primeira letra, ele é a última letra, ele é o A e ele é o Z, né? Ele é o princípio e ele é o fim. Então Jesus é o princípio e é o fim do caminho. Todo caminho que nós vamos percorrer, nós precisamos de alguém para nos guiar e nos direcionar, porque senão nós podemos nos perder no meio do caminho. E a Bíblia diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, versículo 16 ou versículo 15, diz assim que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então Jesus está presente, né, em todo o percurso. Ele é o caminho, ele é o começo, ele é o fim do caminho. E depois de todo o caminho, depois de uma longa jornada, o que todos nós queremos? Um descanso. E ele é o nosso descanso. Os judeus eles descansavam no sábado, no sabá. A palavra sábado vem de sabá. E os judeus descansavam no dia de sábado. Porém a igreja ela não descansa num dia. A igreja descansa numa pessoa. A igreja descansa na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele disse, nessa noite, ele usou o irmão para falar, né, que foi o irmão que estava dirigindo o culto, ou a irmã foi louvada, não me lembro exatamente. Aí diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Aprendi de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, ele é leve. Então que nós temos a descansar no Senhor, não no dia, mas na presença, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nós encontramos o descanso dos nossos dias. E o descanso ele é uma figura muito boa, porque quando nós trabalhamos arduamente no dia, quando nós cansamos arduamente com a fadiga, com o trabalho, com o sol, com as tribulações do dia, quando nós deitamos na nossa cama, quem mais trabalha, mais descansa. Quem trabalha mais e cansa mais, ele tem mais prazer no descanso.